Na aldeia Guarani, eu conheci alguns indígenas lá no Alto Mas Paraíso. conta, você é descendente? Como que é? O que Então, tô até aqui, que ó, pintada. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver dá aqui? pra ver aí? Essa pintura foi os indígenas do Funiô, lá de Pernambuco, Tá, que mas como que fizeram. é? Uma tatuagem mesmo? É feito com o Não, é, quê? é feito com genipapo, demora 15 dias mais ou menos pra sair. É tipo uma tinta da árvore, o que que é? É semente Semente? amassada com água. Genipapo. Caraca, e fica É, fica aí, assim. é maravilhoso. E Só que não agora tá sai. saindo. Não, tá saindo, né? Ela tá saindo, vai saindo aos pouquinhos, vai ficando mais clarinha até que sai, assim. Mas nos primeiros dias, depois eu posso mandar umas fotos pra E você. o que que significa? Essa aqui é uma pintura de proteção. Mas para os indígenas, quando você faz essa pintura, ela pode significar várias coisas. Coragem, né? Quando eles vão fazer algum trabalho, alguma luta. Quando vai, por exemplo, lá agora, né? Que eles vão muito para Brasília, né? Exigir os direitos e tudo Sim. mais. Então, a pintura, ela pode ser força, coragem, ancestralidade. Cada pintura, ela tem um significado, né? Eu acho que é... Então, E esse aqui essa, em é cobra, é uma específico, cobra. é uma cobra? É, O que significa? é para proteção. Pra proteção. Isso, mas foi eu que pedi. Eu falei, eu Ai, que tô nesse legal. momento, então eu Sim. preciso, daí eu pedi. Mas assim, eu conheci alguns indígenas, eu gosto, a descendência, né? Eu sou bem brasileira, Nanda. Então, assim, a minha avó paterna é descendente de polonês e meu avô paterno é bugre. O meu avô materno é africano, né? Quilombola, na verdade, né? Descendente de africano, foi quilombola aqui da Lapa. E a minha avó materna é indígena com português. Então, eu sou bem brasileira mesmo, né? Sim, porque daí veio vindo, e juntou E e juntou bem. todo mundo aqui, isso. Nossa. E eu fiquei assim, Como é que mais. você sabe de tudo isso, né? Foi, claro, vai Vai perguntando, perguntando, perguntando. perguntando, mas aí até Depois, chegar, né? é. Depois foi perguntando depois que eu comecei nesse movimento indígena que eu conheci aqui em Curitiba. Esses Que índios Funiô, eles legal. vêm uma vez por ano. E, e aí eu comecei a pintar. Quando eu fui lá para Alto Paraíso, por exemplo, eles montam uma aldeia lá e trazem vários indígenas. E, então, são 7 tribos, 8 tribos por ano. E Uhum. aí, e quando eu me pintei, os visitantes que entravam lá, eles falavam pra mim, que etnia você é? E aí eu dizia, não, eu sou curitibana, né? Eu não sou indígena. E aí, assim, todo mundo Curitibana, perguntava. o que que é Oi? isso? Tipo, Que qual que tipo, é essa qual tribo que etnia? é Qual a essa? tribo? Hã? A tribo das pessoas que são mal educadas, que não cumprimentam no Isso, elevador, sabe qual que é? É aquela lá, que não dão... pesadíssimo. Brincadeira. Eu sou curitibana, tá, gente? Mas eu falo mal dos Sim, mas a curitibanos porque gente pode. merece, né? Um É, pouco, falar um pouquinho sim. de Mas a gente malzinho. que é curitibano pode. O que não pode é os Os outros outros de falarem do fora falar mal curitibano. de gente, que daí não. Exatamente. Mas, e aí sim, daí eu voltei pra casa e falei, gente, eu preciso saber de onde eu vim, porque todo mundo tá falando assim. Claro, o meu avô, eu sabia que era negro, eu fiquei sabendo que ele era quilombola com 31 anos, eu tenho 35. Eu fui pra Lapa, a gente ia pra Lapa todo ano, e a minha mãe apontou, aqui que eram as terras do seu avô. E eu sou de família muito humilde, né? E aí eu Uhum. falei, terras do meu avô? Cadê minha herança, né? Cadê? Quero Como saber. assim? E aí eu falei, esse nome aqui, mãe, isso aqui era um quilombo. Ela, vai começar vocês com essa história, né? E aí eu falei, não, mas era um quilombo? Ela falou, não tinha esse nome quando a gente era pequena, ela disse. Não tinha esse Ah, nome, mas são terras que foram dadas para os escravos libertos. Eu falei, bom, isso se chama quilombo, né? ah. Então era o quilombo ali da Lapa e tudo mais. A gente promete ir, né? Agora com os meus primos, contei pra todo mundo e quero ir pra lá visitar também. Mas o que eu conheço não é da minha ancestralidade, é de coisas que eu gosto de viver. Eu tenho a tenda, né? Tenho um espaço aqui em Curitiba que se chama A Tenda e eu trago indígenas. Ontem mesmo tinha do Acre, né? Aí tinha os de Pernambuco, de Alagoas, da Amazônia, do Amazonas, né? Vem aqui os Guaranis também. E essa história que eu te E falei, onde assim, fica? a tenda É. fica no Gulang, na Ah. Fernandes de Barros. Ela é central, mas é um espaço que tem bastante natureza, Isso que eu ia bastante verde. perguntar, o Gulang. Eu imaginei um monte de prédio. Eu falei, aonde ela vai fazer essa tenda indígena? Não, mas assim, e lá você faz esses trabalhos com mulheres, Isso, ancestralidade. sim. Ai, eu adoro, eu quero fazer. Tem roda de mulheres, terça-feira quinzenal. Tem roda de florais, uma vez por mês na Lua Ai, que Nova, legal, quero só para fazer, quero mulheres. fazer, quero Ah, vou fazer. te, Me te indicar. manda. A Mari devia vir aqui, viu?
A Mari A é Mari. nutricionista, ela é nutricionista especialista em medicina chinesa e medicina Ayurveda. E aí ela faz essa coisa de ginecologia natural também, mas com mais pra essa linha dos florais da lua e tudo Que mais, assim. legal. Ela a família dela é dona de um moinho de trigo. E ela virou nutricionista para trabalhar no moinho. Mas aí conheceu tudo, se apaixonou e acaba que vive esse mundo também. Uma pessoa incrível para Nossa. conhecer. Você sabe que eu acho que o meu marido fora um pouco do contexto aqui, mas o meu marido eu acho que ele é descendente indígena. De índio, Aham. porque ele tem o cabelo bem preto, Aham. liso, e ele não tem pelo no corpo. Ah, Ele, sim. ele tem essa conexão com a natureza muito forte, ele ama mato, ele sabe, ele não tem muita barba. Então, claro, a gente não vê índio peludo, né? Por isso que eu tô falando, Sim, mas eu sim. tenho certeza que ele é. Ele também. Ele Ai, tem tem que essa. procurar, Então, tem que mas é que procurar. é Se muito. perde, né? Se perde. Se perde Então, porque não imagina a tem minha esse orgulho, filha, né? tipo, ela tem que saber Tem que dessas coisas. saber, Eu acho sim. fantástico. Pra gente que eu vi esses Eu vou te dias mostrar uma no... foto dele pra você ver. Eu fui esses dias no MST e eu fiquei apaixonada, porque eles têm um negócio chamado ciranda, que eles chamam os mais velhos da comunidade, do assentamento, para contar suas histórias para os mais novos. Olha aqui, ó. Vê se ele não é. Ele não Ó, tem. sim, com Ele não certeza. tem pelo no Não. corpo. Não, e ele não tem uma pele que é morena, né? Isso, nem Negra branca. e nem branca. Uhum. Ele é amarelo. Uhum. Então, assim, eu olho pra ele e eu falo, cara, a tua cor é parda. Você já se declarou pardo alguma vez? Porque, né? Uhum. Ele não tem. Ele tem essa cor, assim, amarelada. Ele é Sim. índio, total. Tem E que ele procurar. ama natureza, mato, tudo. Ele até tomou já chá de Jurema. Ayahuasca. Jurema! A ayahuasca ele não tomou ainda, mas ele Olha! tem vontade de tomar. Mas tem que ser um lugar, né, Legal! confiável, se você tiver pra Sim. indicar. Mas Temos a tenda. ó, que legal, tá? É muito bom a gente conversar essas coisas, que eu gosto muito. E ele tomou, e eu tenho certeza que ele que trouxe a fertilidade, porque Olha! quem era infértil na relação era eu, devido à endometriose, né? E ele Aham. tomou o chá de Jurema quando ele voltou. Na mesma semana, eu engravidei. Olha só que Então, assim, legal. depois de 8 anos. Então, assim, todo mundo fala, é loucura, claro que não. Só que a gente sabe da história. Você Então, viveu isso, eu né? vivi, então não tem como não ser isso. Ai, que Porque bonito! aí ele foi num lugar onde ele teve contato com os índios e ele tomou esse chá de Jurema. O chá de Jurema é da fertilidade, né? É o feminino. É o feminino. E ele trouxe pra mim, entendeu? Que legal! Então era uma coisa muito assim de conexão. E ele tem isso, então eu queria muito saber se ele é. Não tem como descobrir, fazer um exame de Tem. sangue? Não, Tipo, mas aí vai por histórias, assim. vai ter que, né, Vai por investigar, histórias, cavando, assim, mas é bem isso. difícil, coisa de famílias, assim, mas É. é bem difícil saber. Enfim, Sim. mas eu acho muito legal. Ai, que legal! Então, e aí teve essa questão da Jurema, olha. Da Jurema. Da tribo Guarani, que é aqui, né, do sul, assim. Sim. Eles, quando a menina menstrua, isso assim, as tradições elas se perdem, né? Então Sim. não é uma coisa assim que agora ainda tem, né? Mas em alguns lugares ainda é feito. Ela fica 4 dias, assim, numa cama, né? Não levanta da cama e não come nem comida nem com sal nem com açúcar. Que é uma dieta bem comum para os indígenas, assim. Então, quando alguém vai virar aplicador de rapé, né? Eles ficam 3 meses sem sal e sem açúcar. Conexão, quando tem o uricuri, né? Que é tipo... o ritual sagrado deles, eles também ficam assim. Então, não é um castigo, né? A gente não pode colocar a nossa É cultura uma limpeza. né? né? Isso. E a menina fica ali os dias que tá menstruando sem sal, sem açúcar. E também, agora eu não vou me lembrar qual é a O outra chocolatinho na TPM, Não, então, tá não proibido, rola. Tá é. proibido. Os índios estão certos, porque eles Isso. que estão certos, Porque não a inflama, gente. na verdade. Claro, Inflama, né? óbvio, nosso corpo é... Exato, se a gente comer açúcar, vai inflamar, né, nesse momento. E aí tem também, assim, algumas tribos aí lá no Mato Grosso, que elas contaram pra gente que quando estão menstruadas, elas ficam em casa, não faz nada. Não cuida da criança, não Olha. faz comida, nada. Quem faz tudo são os homens. E quando elas estão menstruadas, eu falei, olha lá. Olha o que a gente Vamos perdeu. adotar essa Sim. não é a metodologia que fala, como É é que cultura. é? Essa cultura. Essa cultura. Vamos adotar É isso nossa agora. agora. É isso. Exatamente. Porque eu tô a fim de menstruar em paz. Porque, olha, Isso. sério, esse julgamento da mulher que tem intenção pra menstruar, tá menstruada, essas piadas, entendeu? Isso vira uma coisa até para as adolescentes, né? Aquilo que você falou. É uma dificuldade de falar sobre isso socialmente. E isso é natural. Gente, menstruar é natural, é da mulher, a gente gera vidas. Sim.